direção. Elvis, fecha um pouquinho, abaixa o volume do violão, acho que ele está dando microfonia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, eu te louvo pela oportunidade, pelo privilégio de estar reunido com a tua igreja, com os teus filhos. E suplico, por favor, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que a tua palavra nos alimente, nos levante, nos conforte, porque nós precisamos do Senhor, nós não temos outro caminho, não temos outro Deus diante de nós precisamos de ti, Senhor. Fala conosco, por favor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Quem que está aqui, ou quem está assistindo pela live, que é natural de Ouro Branco, Ouro Branquense nato? Levanta a mão. Se está em casa, eu não consigo te ver. Mas é pouca gente. Aqui mesmo no número reduzido que a gente tem, são poucas pessoas. A maioria vem de outros lugares. Alguns vêm de cidades maiores, outros vêm de cidades menores. Ah, mas tem cidade menor que Ouro Branco, gente? Tem. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu cresci numa cidadezinha do sul de Minas, chamada Cambuquira, que tem uma água maravilhosa, é uma cidade de clima muito agradável e que tinha lá seus 10, 12 mil habitantes. Então era minúsculo, era bem pequenininho. E, como em toda cidade do interior, tinha muito Fusca. E a minha mãe tinha um Fusca, meus pais tinham um Fusca. E eu lembro que uma das coisas que eles faziam era, e que hoje seria, acho que em qualquer época não é muito responsável nem muito sensato fazer isso, mas a década de 80 e de 90 não era assim muito politicamente correta, que digamos. Então, uma coisa que os pais faziam era colocar os filhos no colo para os filhos dirigirem também. E aí, eu ficava no colo da minha mãe ou no colo do meu pai, achando que eu estava dirigindo o Fuscão, todo feliz, contente da vida, quando na verdade não era nada disso que estava acontecendo. Era ela o tempo todo que estava pisando o acelerador, embreagem, trocando as marchas, guiando o volante, mas eu estava ali com a minha mão. Então, de alguma forma, eu achava que eu era participante daquilo. E hoje eu fico pensando, já imaginou se eu realmente pegasse aquele Fusca com aquela idade, sem nenhuma noção de direção, e fosse levar ele até o destino, se eu realmente quisesse dirigir aquele carro? O estrago que não ia ser? Com certeza, pelo caminho, eu encontraria o muro de alguém, ou eu encontraria um poste, mas eu tenho certeza que eu não chegaria ao destino. Nós, irmãos, no Salmo 23, encontramos uma referência ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus, que é apresentado como o pastor que conduz, como aquele que nos guia, como aquele que nos dirige. E é muito importante ser dirigido por Jesus, porque assim como eu, na infância, nós, embora sábios e adultos, segundo o que a Escritura diz, não sabemos como conduzir bem as nossas vidas. E se formos entregues a nosso próprio cuidado, ao nosso próprio escrutínio e juízo, nós certamente erraremos o caminho, nos perderemos. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a palavra grega traduzida por pecado no Novo Testamento, ela tem um sentido original de errar o objetivo,
de errar o alvo, errar o caminho. Pecado é errar o caminho. E quando o bom pastor Jesus não é quem nos conduz, todos nós erramos. Todos nós falhamos. E aqui não adianta ter habilitação A, B, C, D, E. Você pode ser um motorista profissional de carreta. Você não é hábil o suficiente para dirigir a sua vida. Você precisa do bom pastor que conduz. Para nossa segurança e alegria, a Bíblia diz que Jesus é esse pastor. E neste salmo, ele usa dois instrumentos para nos dirigir, para nos guiar. O primeiro é a vara ou o bordão, conforme a tradução que alguns de vocês têm. E o segundo é o cajado. E Spurgeon dizia que essas duas ferramentas são símbolos do supremo poder, da autoridade, do governo divino e da consolação que ele derrama sobre os filhos obedientes. Isso é bom para nós. Quem ama a Jesus não deve temer ter a vida conduzida por ele. Não deve ter medo de deixar Jesus assumir o comando, porque no final das contas nós não conhecemos toda a estrada, nós não sabemos os perigos que a vida esconde, mas o Senhor Jesus conhece e Ele pode nos guiar pela estrada e nos consolar no trajeto. Sua vara e seu cajado me consolam, diz o salmista. Há duas formas como o pastor utilizava a vara na época do Israel antigo, Oriente Médio, antes de Cristo. Pastores tinham uma vara e um cajado. E o pastor usava a vara para contar as suas ovelhas. Quando as ovelhinhas iam passando e entrando no aprisco, o pastor ia tocando com a vara em cada uma delas e ia contando. 1, 2, 3, 4. Uma por uma. Não importa quantas ovelhas ele tivesse. Os pastores, todos eles faziam isso. Contavam uma a uma as suas ovelhas. A gente vê uma referência a isso em Levítico, capítulo 27, por volta do versículo 30 ou 32, onde fala acerca daquilo que era separado para Deus, das ovelhas que seriam entregues como dízimo na casa do Senhor, e o pastor ia separando com a sua vara. A varinha servia para contar as ovelhas e também serviam para recolher as ovelhas no redil. No final da tarde, depois de guiar a ovelha até o pasto verdejante, depois de levar a ovelha até as águas tranquilas, o pastor com a sua vara conduzia a ovelha até o redil, onde ela podia finalmente descansar. E isso traz algumas aplicações para nós que somos ovelhas de Jesus. A primeira delas é que Jesus conhece você. Ele conta você. Ele se importa com você. Não importa o fato dele ser o sumo pastor e ter milhares de ovelhas espalhadas por todo o mundo. Jesus conta e conhece cada uma das suas ovelhas. Ele conhece você na sua pessoalidade, na intimidade. Ele conhece até mesmo os profundos segredos do teu coração. E Ele ama você. Ele se relaciona com você. Ele se importa com você. Eu não sei se você consegue, assim como eu, captar a essência desse ensino, que para mim é maravilhoso. Porque embora eu seja amado por Deus, às vezes temos uma ideia de um Deus grande, que deu start no mundo, que deu o play, que girou a roda e se ausentou. Mas o bom pastor da Bíblia não é assim. O nosso Deus é um Deus pastor, é um Deus que se relaciona com as suas ovelhas. E eu conto para Deus, mesmo Ele tendo o universo inteiro para reger, mesmo sendo responsável pelo curso de cada estrela, de cada planeta, pelo curso de todas as coisas, sendo Ele aquele que rege o universo. Ele olha para a minha vida. Ele me vê neste momento, Ele vê você neste momento, Ele sabe onde você está,
Ele sabe do que você precisa e Ele se importa com você. Outra aplicação desse texto é que Jesus guarda você. Lembre que no final do dia, depois de todos os pesares e afazeres, e depois de toda a caminhada da ovelha, o bom pastor recolhia e guardava cada ovelha no seu redil. As ovelhas de Jesus são guardadas por Ele. As ovelhas de Jesus são protegidas por Ele. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Em determinada ocasião, no Evangelho de João, Jesus disse: aquele que o Pai me dá, ele vem a mim, ele fica assim como uma ovelhinha nas minhas mãos. E Jesus disse: ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Jesus disse ainda: o Pai, quem me deu essas ovelhas, é maior do que todos e do que tudo, e ninguém pode arrebatar, ou seja, tirar com força, roubar essas ovelhas das mãos do meu Pai. Você que creu em Jesus é uma dessas ovelhinhas que está guardada nas mãos do Pai. Não importa se você se sente sozinho ou acompanhado, não importa se às vezes você ora e parece que a oração não passa do teto. Se você crê em Jesus, você é a ovelha de Jesus, Ele está te guardando, Ele está cuidando de você. Mas às vezes as coisas são tão difíceis. Nem sempre eu sinto esse cuidado do bom pastor. Saiba que as ovelhas que seguiam os pastores no Oriente Médio, no Israel Antigo também, nem sempre se sentiam cuidados pelo pastor. Sabe por quê? Porque o segundo uso da vara era para disciplinar e guiar as ovelhas. Por que isso? Porque algumas ovelhinhas eram lentas demais. Outras eram muito preguiçosas, teimosas e paravam no caminho. E se elas ficassem ali para sempre, elas estariam expostas ao perigo, expostas ao lobo. Então o que o bom pastor fazia? Com a vara, não com o cajado, escute bem, com a varinha, ele ia e batia na ovelha, dava uma varadinha nela. E a ovelhinha podia pensar: o pastor hoje não está muito bom, não está muito legal. Né? Se ela pensasse como a gente pensa, talvez ela diria: esse pastor hoje não está cuidando de mim. Mas é que Jesus, o bom pastor, utiliza a disciplina como um estímulo, para que nós, ovelhas de Jesus, acertemos o passo. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama, não é aquele que Ele odeia, não é alguém que Deus não se importa. A Bíblia diz: aquele que é amado por Deus é disciplinado, e que Ele açoita aquele que recebe por filho. Os filhos de Deus são corrigidos pelo Senhor para não se perderem no mundo. E não se pode ser um bom pai sem usar a disciplina. Da mesma forma que um pastor não será um bom pastor a menos que utilize a vara. Jesus, o bom pastor, utilizava a vara. Cada vez que a ovelhinha queria se desviar, queria se distanciar do restante do rebanho, perdia o sentido de direção, perdia a meta, o foco, o propósito, o caminho do redil. O pastor ia lá e com a vara flexível, ele ia corrigir a sua ovelha. Mas há um segundo elemento que o pastor usa e que aparece neste versículo, que é o cajado. Diferente da vara, que é flexível, que é fininha, o cajado era feito de madeira rígida, com uma ponta curva em forma de gancho, e uma pancada do cajado doía. Uma cajadada bem dada na cabeça da ovelha talvez matasse a ovelha, mas o cajado não era para a ovelha. O pastor tinha o cajado para abrir caminho, para lutar contra os ladrões que apareciam e queriam levar as ovelhas. Então o pastor brigava com os ladrões, ele espantava as feras, espantava os lobos,
para dessa maneira proteger o seu rebanho. Então, o cajado, note bem, ele era usado para bater nos lobos, mas nunca para machucar a ovelha. O teu pastor, o teu sumo pastor, Jesus Cristo, ele tem uma vara e ele tem um cajado. Para os crentes, ele tem uma vara, ele disciplina aquele que ele ama, não para nos destruir, mas para que a gente tenha juízo. Mas o bom pastor também tem um cajado que serve para afugentar o inimigo. Cajado no Antigo Testamento tinha símbolo, era sinônimo de autoridade. Um homem empunhando um cajado geralmente era uma figura de autoridade. E Jesus Cristo disse, quando foi ao Pai, todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, portanto, tem o cajado. O bom pastor tem autoridade. E ele usa essa autoridade para afugentar o mal, para afugentar o perigo, para afugentar o inimigo que invisivelmente nos ronda e quer roubar a nossa vida, roubar a nossa paz, nossa tranquilidade, que não pensa nada de bom, pois ele veio roubar, matar e destruir. Jesus, no entanto, nos dá vida e vida com abundância. E saber que o meu bom pastor detém o poder do cajado, que ele e somente ele tem autoridade, é consolador para o meu coração, porque isso me ensina que não importa que tão grandes trevas se levantem contra mim, o meu Senhor está comigo, como diz o versículo 4, e ele há de lutar contra o império das trevas. Jesus, o teu bom pastor, está com você, e ele é poderoso, ele é cheio de autoridade, ele é cheio de poder. E quando Jesus usa a sua autoridade, não há ser deste mundo, não há ser da terra, do céu ou do inferno que seja capaz de resistir à autoridade dele. Não há ninguém que possa fazer frente a Jesus e prevalecer, porque ele não é somente poderoso, ele é onipotente, ele é todo poderoso, não existe ninguém como ele. Mas há também um segundo uso do cajado, que é o seguinte: quando uma dessas ovelhinhas caía num buraco e não podia sair, porque ovelha é ovelha, tem natureza de ovelha, não tem a natureza do tatu, não adianta ela querer cavar, porque a patinha dela não é feita para isso. Quanto mais ela cavar, mais profundo vai ficando o buraco, mais cheio de lama, e mais suja ela vai ficando. Então, quando a ovelha caiu no buraco, ela estava perdida, totalmente perdida, a menos que o pastor a encontrasse e a resgatasse. E quando o pastor, ao contar as suas ovelhas, via que faltava uma, ele saía em busca da sua ovelha. E ao ver a ovelha no buraco, ele usava o seu cajado, cuja ponta tinha forma de um gancho, para poder pegar aquela ovelhinha que estava dentro do buraco e trazer ela para fora, para que ela pudesse ter liberdade de novo, para que ela pudesse desfrutar da liberdade. Ele salvava, ele resgatava a ovelha. Esse é o segundo uso do cajado. Meu irmão, minha irmã, nós éramos ovelhas perdidas. Eu e você havíamos caído num buraco chamado pecado, e não importa o que nós fizéssemos, nós não podíamos sair de lá. Ninguém pode sair. A ovelha, por mais que cavasse, quanto mais ela se esforçava, mais profundo ficava o buraco e ela não saía. Com o pecado acontece a mesma coisa. Ninguém pode libertar-se do pecado por si mesmo. Ninguém pode libertar-se do pecado simplesmente pela força de vontade. Ninguém pode deixar de ser pecador simplesmente se esforçando por fazer boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz que por graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A salvação não vem das obras. As obras da ovelha só pioravam a sua situação. Isaías escreve que as nossas melhores obras são como trapos imundos. Você pode imaginar isso? Nossas melhores obras são como trapos imundos. Nem sequer a Bíblia diz as tuas piores obras. Porque quando penso em minhas obras, eu penso há coisas boas e há coisas ruins. Eu tenho obras boas, eu tenho obras que aos olhos dos homens podem ser consideradas meritórias. Aos olhos das pessoas, às vezes eu faço coisas que, puxa vida, como eu sou correto. Mas aos olhos de Jesus, aquele que é 3 vezes santo, não existe nenhuma criatura que esteja plenamente justificada. Não existe nenhuma boa obra que nos faça dignos dele, porque ele é santo, santo e santo. Se as tuas melhores obras são como trapos imundos, imagine as piores. É por isso que você, assim como eu, não pode ser o salvador da sua própria história. É por isso que você, enquanto ovelha, não pode sair desse buraco chamado pecado, a menos que Jesus, o bom pastor, use sua autoridade, use o seu cajado para te resgatar, para te trazer para cima e te libertar dessa prisão angustiante, estreita. A pressão muitas vezes não é externa. Externamente tudo pode parecer bem, mas dentro do nosso coração há algo que acorrenta. Jesus é aquele que liberta. Éramos prisioneiros do pecado, até aquele grande dia que Jesus usou a sua autoridade. E aí nós ouvimos a voz do bom pastor. Alguns de nós ouvimos essa voz enquanto líamos a nossa Bíblia. Lemos um versículo e naquele momento o Espírito Santo falou ao nosso coração e a gente entendeu que era Deus chamando, dizendo: vem filho, vem filha. E aquela voz de Jesus foi irresistível ao nosso ouvido e ao nosso coração, e por isso fomos de encontro a Ele. Foi a autoridade dele que nos atraiu. Outros ouvimos a voz do bom pastor pela primeira vez numa pregação, televisão ligada, alguém que ouviu no rádio. Outros ouviram da boca de um amigo, de um colega, de um evangelista que você nem conhecia, mas que bateu na porta da sua casa e disse: eu tenho uma mensagem para você. Explicou talvez o evangelho em 5 pontos, não sei qual foi o método, mas eu sei que houve um momento, houve um dia em que você, filho e filha de Deus, ouviu a voz do bom pastor e disse: Jesus está me chamando. Deus quer ter um relacionamento comigo, Ele está dizendo: vem. E quando Jesus envia a sua voz, quando Jesus usa a voz, seja do pregador, do teu amigo, do teu conselheiro, do teu pastor terreno, porque o sumo pastor da igreja é Jesus. Sempre digo isso, disse hoje pela manhã, o pastor titular dessa igreja se chama Jesus. Não importa o que dizem os documentos, eu sou o pastor auxiliar, eu sou o segundo. Eu sou o co-pastor, o pastor titular da igreja, Jesus Cristo, gente. E quando Jesus Cristo chama, não há coração duro, não há coração empedernido que não se quebrante ante a voz desse pastor, porque a voz dele tem autoridade. Quando Jesus falava, até mesmo os inimigos do Evangelho se maravilhavam com o seu ensino. Diziam: este fala com autoridade, não é como os sacerdotes, não é como os nossos escribas, não é como os fariseus, ele fala com autoridade. A voz de Jesus é poderosa, o Evangelho de Jesus é poderoso. Davi, autor do Salmo 23, o rei pastor, ao pensar em Deus como seu bom pastor, ele conclui, ele diz: Senhor, a tua vara e o teu cajado é o que traz consolação ao meu coração. E observe, ele não diz apenas o cajado, porque o cajado não feria a ovelha. O cajado apenas servia para resgatar a ovelha, mas a vara muitas vezes significava correção. O processo de ser corrigido por Deus é dolorido, no entanto o salmista diz: Senhor, a tua
tua vara me consola. Senhor, mesmo quando eu estou errado, mesmo quando eu estou longe dos seus propósitos, Senhor, mesmo quando eu me desvio dos teus caminhos e o Senhor vem e me disciplina, quando eu sinto o ardor do cordão, da vara sobre a minha pele, me ferindo, eu entendo que daquela ferida vem a cura para a minha alma. Eu entendo que é Jesus assumindo a direção, o controle, o comando da minha vida. É o Senhor me livrando do mal, é o Senhor me desviando da tentação, é o Senhor me colocando de novo no caminho eterno. Isso é bom para a minha alma, ainda que doa, ainda que seja difícil, me faz bem, e porque isso produzirá supremo bem em minha vida, eu tenho consolo. É muito difícil sentir prazer nas aflições, é muito difícil sentir prazer na disciplina, até porque esse não é o propósito da disciplina. A disciplina fere, mas o bom pastor não mata as ovelhas. O bom pastor Jesus não bate nas ovelhas com o cajado. Jesus, nosso bom pastor, nos conduz através da sua disciplina, nos livra a nossa alma da morte. Isso é bom. O salmista diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que eu guardasse os teus mandamentos. Quantas vezes precisamos ser afligidos e feridos por Deus para que apreciemos a sua palavra santa? Quantos de nós precisamos da disciplina do Senhor para valorizar aquilo de bom que Ele nos oferece? Eu não me atreveria a dizer que a igreja é a causadora do mal no mundo. Eu não poderia dizer que está 100% certo que a igreja é a causadora do coronavírus, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem usado essa pandemia para disciplinar a igreja, para disciplinar seus filhos e filhas, porque Ele nos ama, não quer que a gente se perca para sempre, não quer que a gente se desvie. E nesse momento, aquele que é um verdadeiro crente está sofrendo, porque ele sente saudade de estar reunido com os irmãos, porque ele sente saudade de estar na casa de Deus, porque ele sente saudade de sorrir com o irmão, de abraçar o irmão, de ter comunhão. Ele sente saudade de louvar na casa de Deus, como fizemos hoje. Isso dói. O verdadeiro crente está sofrendo, e não é um sofrimento que veio sobre a igreja brasileira, veio sobre todo mundo. Não há nenhuma instituição que tenha sido tão prejudicada quanto a igreja neste momento de pandemia. Em todo o mundo, as igrejas têm sido impedidas de se reunir. Quando não podem reunir-se totalmente, o número das pessoas que se reúnem é limitado. Isso não acontece apenas no Brasil. E eu tenho que acreditar no que a palavra diz, que Deus é um Deus de propósito, que Deus sabe o fim desde o começo, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Então eu espero, irmãos, de todo o coração, que nós que somos igreja aprendamos a lição, e quando tudo isso passar, a gente volte com alegria, e a gente se volte para Deus, ao invés de se voltar uns contra os outros, e a gente valorize aquilo de bom que Deus nos tem dado, porque nós tínhamos possibilidade de fazer missões, nós podíamos estar ganhando essa cidade. Eu falo da minha igreja local, mas eu tenho certeza, até porque já viajei bastante, hoje não viajo muito, mas em todos os lugares por onde passei, até mesmo em outros países, a realidade era a mesma. Em alguns países era ainda pior do que no Brasil. Um descaso para com Deus, um descaso para com a palavra de Deus, um descaso para com o culto a Deus, pouco caso para com a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Tudo vinha antes, tudo tinha prioridade em nossas agendas, menos o Senhor.
passar, acredito, em meio a tudo isso, disciplinados pelo Senhor. Para alguns essa disciplina serve a bem, porque ele recebe a disciplina e diz: Senhor, que saudade de quando eu te louvava, que saudade daqueles momentos que eu passava com a tua igreja. Outros não estão nem aí. Pode ter certeza que de todas as igrejas que transmitem seus cultos, a pessoa não precisa fazer muita coisa para assistir o culto hoje. Ela pode sentar no sofá da casa, ela pode ligar seu Smart TV, colocar no YouTube ou colocar numa rede social e assistir o culto. Mas nem assim fazem. Contabilize a quantidade de pessoas que assistem às lives da própria igreja. E você vai perceber que nem mesmo o distanciamento fez com que desejassem a palavra de Deus. Pelo contrário, fez com que quem é frio esfrie-se ainda mais. Fez com que quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas fez com que quem é limpo deseje mais limpeza. Com que quem é santo deseje mais santidade. Com que aquele que realmente era ovelha, embora tenha se desviado do propósito, reconheça o significado de ser igreja e se volte para Jesus. Então, depois disso, quando tudo passar, nós conheceremos uma igreja diferente, irmãos. Nós veremos uma igreja diferente no Brasil, em todos os lugares. Alguns não prevalecerão. A Bíblia diz: João já escrevia em uma de suas epístolas: saíram de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, ficariam. Saíram para que fosse manifesto. Não são de nós. A verdadeira ovelha não se perde, porque o bom pastor é quem é seguro. Mas aquele que não é ovelha, aquele e aquela que não nasceram de novo, não vão suportar nesse mundo. E a pandemia revelará o caráter e fará separação entre trigo e palha, entre o que é e o que não é, porque ela vem como vara do Senhor. Mas Davi também diz: Senhor, tu não és só o Deus da vara, o Senhor tem um cajado. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou fraco e o meu inimigo é forte, e eu não posso lutar contra ele sozinho. Se eu tentar, eu vou perder. Mas eu sei que assim como eu, quando era pastor, afugentava o lobo com o meu cajado, o Senhor, Deus, está lutando por mim. O Senhor está afugentando o mal. O Senhor tem poder de afugentar aquilo que me amedronta. O Senhor tem poder de afastar de mim o que me paralisa. O Senhor tem poder de me conduzir. E em Ti, Jesus, eu posso descansar. E mais, Senhor, eu sei que eu sou um filho ou uma filha imperfeita. Eu sei, Senhor, que eu posso cair num buraco tão profundo que dele eu não consiga sair. E alguns que estão assistindo nesse momento, ou que estão presentes, talvez se sintam assim, caído dentro de um buraco. E quanto mais você tenta sair, quanto mais você cava pela sua própria força, mais profundo fica o buraco. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, e você vai ficando cada vez mais soterrado e perdido. Meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus, o bom pastor, é aquele que tem em suas mãos o cajado. Não importa quão caído, quão perdido, quão profundo seja o poço, Ele pode te resgatar daí. Ele pode te trazer de volta para Ele. Mas você precisa deixar que Jesus assuma o controle da sua vida. Não adianta dizer: Jesus, deixa eu dirigir um pouquinho. A gente não sabe dirigir nessa vida. Eu achava que sabia dirigir o Fuscão. Coitadinho de mim. Era minha mãe que estava dirigindo, era meu pai dirigindo e eu sentadinho ali. Como eu disse, anos 80, 90, não faça isso agora. Era antes. Antes também não podia. Não estou falando de mim. Minha mãe, meu pai. E eu achava que podia. Hoje eu cresci e olho para o passado e eu digo: Senhor, eu não podia. Porque antes eu achava que podia, agora eu acho que não posso. O que mudou em mim?
Cresci, amadureci. A perspectiva muda quando você cresce, quando você amadurece. Uma pessoa imatura, ao ouvir esse sermão, dirá: tudo isso é bobagem. Eu posso resolver meus próprios problemas. Eu posso conduzir minha vida. Eu posso resolver tudo do meu jeito. Eu não preciso de Jesus controlando a minha vida. Pobre dessa pessoa. Encontrará pelo caminho um poste, metafórico, porém igualmente terrível. Mas aquele amadurecido e que tem sido chamado pelo Espírito Santo a ouvir a mesma palavra dirá: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabe como conduzir a minha vida. Eu não sei, deixa eu sentar aqui no banco do carona, assume, Jesus, o volante e, por favor, dirija a minha vida. Dirija a minha vida, Senhor, porque o Senhor conhece a estrada. E não importa quão perigosa ou esburacada ela pareça, o Senhor é um bom motorista. Contigo estou seguro e o teu caminho é sempre melhor. Vamos orar ao Senhor. Convido você a orar comigo nesse momento e agradecer a Jesus, esse bom pastor que nos guia. E se por acaso você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, se até hoje, ao analisar a sua história, você percebe que estava como aquela ovelhinha, no fundo do buraco, tentando cavar para sair e não conseguia. Tudo que você tentou deu errado. Quanto mais cavava, mais sujo você ficava, mais profundo ficava o buraco. Lembre que Jesus tem autoridade, Ele pode te tirar daí. Então deixe de tentar pela tua própria força e clame: Jesus, não pelas minhas obras, mas pela tua grande obra na cruz, porque eu confio na tua obra. Salva a minha vida, transforma a minha vida, me liberta, Senhor. Eu quero viver liberdade. Senhor, assuma o controle da minha vida. Ore ao Senhor, diga: Jesus, eu quero sentar no banco do carona. Eu quero Jesus, o bom pastor, dirigindo a minha vida. Senhor, te louvamos por tudo. Te louvamos por poder nos aproximar de Ti através da oração, cultuar através do caminho novo e vivo que Jesus abriu para nós na cruz. Aquilo que era impossível por causa dos nossos pecados, o nosso Salvador Jesus tornou possível, porque o sangue dele, não as nossas obras, mas o sangue do Salvador Jesus nos tornou dignos. Por isso podemos nos aproximar. Nos aproximamos da Tua presença com uma imensa gratidão, porque sabemos que o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia. Continue guiando as nossas vidas, Senhor, por favor, porque sozinhos não podemos, sozinhos vamos bater, cedo ou tarde vamos perecer. Não podemos cavar pela nossa própria força, e cavar só vai nos levar mais para baixo. Nós precisamos do cajado do pastor, do nosso Salvador Jesus, que com autoridade nos resgata e nos tira do profundo poço, do lamaçal do pecado e firma nossos pés na rocha. Cuida de nós, Senhor, tuas ovelhas. Abençoe teus filhos, Senhor, que estão assistindo a este culto, estão cultuando conosco neste momento, Senhor. Que a tua bênção chegue a cada lar, a cada vida. Muitos estão realmente impossibilitados, tremendamente desejosos de estar reunidos, mas não podem, pois são parte do grupo de risco ou estão doentes. Há diversas situações que impedem, Senhor. Há limitação numérica para que os cultos aconteçam. Há fatores que impedem que muitos estejam aqui. Mas embora teu filho e tua filha estejam lá na casinha deles, nós estamos unidos, Senhor. Porque somos um corpo. Estamos reunidos, ainda que de maneiras digitais, virtuais. O Espírito que me habita, habita teu filho, habita tua filha. Nós somos lavados pelo mesmo sangue, nós somos um só corpo, uma só igreja, Senhor. Obrigado por essa reunião. Obrigado por este culto, Senhor. Em nome de Jesus, continue falando nos nossos corações e receba toda a honra e glória que o Senhor merece hoje. Amém. Amém, Jesus.